Bom, sejam muito bem-vindos todos que estão aqui ao vivo e também quem está vendo gravado depois. É um prazer para mim poder estar dando mais essa aula de uma palestra do Patchwork. Eu vou contar um pouquinho sobre esse projeto, né, sobre o que são essas aulas, e sobre mim, mas eu gosto de ir bem direto ao ponto para a gente caminhar aqui na nossa aula de hoje. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Muito bem. Estão vendo o meu slide? Sim? Muito bem. Então, o tema da palestra de hoje é o caminho para o seu eu divino, né? O eu divino de cada um, baseado na palestra do Petro número 226. E eu sou Heitor Fagundes, psicoterapeuta e facilitador Petro, dessa metodologia de autoconhecimento. Então, para que vocês saibam, né, talvez quem está vendo pela primeira vez ou nunca tinha ouvido falar, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual que fala dos temas da vida humana. O que quer dizer isso? As palestras foram canalizadas, né, por Eva Pierracos, uma médium, na década de 70 e 80. Mas são textos que, na minha visão, é um projeto da espiritualidade para ajudar a gente a ter conteúdo muito puro, muito direto aos temas que podem causar a nossa transformação pessoal, inclusive como talvez a principal meta, né, que a gente encontre esse centro divino e expanda, viva mais nele do que fora dele. Então, é um momento, assim, é uma palestra que vai falar muito de uma das essências do Petro. Depois, só para deixar bem claro, o Petro é organizado pela Petro Foundation dos Estados Unidos, ela existe, a Eva Pierracos, né, deixou esse material sob responsabilidade dessa fundação, então é a Petro Foundation que autoriza o Petro Brasil a utilizar esse material com normas, então todas as palestras vão se envolver copyright, um facilitador ou um helper para dar palestra tem registro no site, então, é tudo muito organizado, tudo muito em ordem. Então, sempre que você quiser saber de Petwork, procure o Petwork em si. Porque também muita gente, como as palestras acabam ficando disponíveis publicamente, acabam usando isso sem essa estrutura. Mas vocês podem saber pelo site do Petwork onde está o conteúdo, né, oficial e estruturado. E o Petwork é um caminho que eu também gosto muito de falar de uma simplicidade brutal, porque ele usa 5 ferramentas durante todo o caminho, que é a prece. Então, inclui o tema da espiritualidade, o que em muitos caminhos de autoconhecimento é muito bom, mas em alguns caminhos talvez mais clínicos, né? Para quem vai mais para o lado da psicologia, a prece às vezes fica de fora, ainda que a psicologia esteja começando a estudar isso também, no Petwork isso já é uma das pedras fundamentais. 2, a meditação, que complementa a questão da prece. A leitura das palestras, claro. O grupo de estudos, porque no grupo de estudos a gente debate, aprofunda. Os alunos podem trocar com alguém que já conhece esse assunto e já vive esse assunto há muitos anos. E a revisão diária, que é um exercício simples, mas muito potente, que a gente é convidado a fazer diariamente, depois revisar no grupo de estudos e assim por diante. Então, breve informação sobre o Petro. Alguém que está aqui tem alguma dúvida que quer tirar? Porque já tira, já ajuda quem vai ver depois? Não? Muito bem. Então, para começar, vamos começar uma prece e uma meditação. Tudo bem? Eu vou convidar vocês que estão aqui ao vivo e quem está vendo online para que achem um lugar confortável. Se precisar dar uma pausa no vídeo e depois se coloque num lugar confortável. Aí fecha um pouco seus olhos, tranquilizando a sua respiração. E vai entrando num estado de prece, se dando conta de que a prece é uma das ferramentas deste caminho do Petro. E vai se deixando acalmar pela prece, ficando cada vez mais neste momento presente, que você dedicou a si mesmo, a si mesmo.
Eu ficaria alguns segundos em silêncio para que você faça a sua prece pessoal, tomando posse da sua escolha de estar aqui e do que você precisa para estar aqui e absorver ao máximo o que será ensinado nessa aula. E agora vá deixando que esta frase do guia faça parte, abrindo espaço para o seu mergulho em si mesmo, em si mesma, para que comecemos essa jornada para dentro de cada um de nós, juntos. Saudações, queridíssimos amigos. Bênçãos para todos aqui reunidos. Que a força do amor e das bênçãos envolva cada um de vocês. Vá permitindo se conectar com esta frase desta palestra, que é como o guia abre essa palestra, especificamente. E você chegou até essa palestra. E ele começa enviando para você amor e bênçãos e força. Vai imaginando como se essa força do amor e das bênçãos pudesse tocar o seu corpo. Tocar os seus braços, o seu peito, seu quadril, suas pernas, sua cabeça. A força do amor e das bênçãos. E imagine que agora de dentro de você, de um núcleo bem profundo e luminoso, você também traz a força do amor e das bênçãos de dentro de você, que vai te preenchendo o peito, o tronco, os braços, os ombros, o pescoço, a cabeça, quadril, as pernas, até os pés. As bênçãos que chegam de fora e as bênçãos que vêm de dentro. Perceba como você se sente com essa ideia de unir o dentro e o fora, o positivo de dentro unido ao positivo de fora. E lentamente vá se preparando para finalizar essa meditação. Abrindo os olhos. Muito bem. Estão se sentindo bem quem está aqui? Bem? Muito bem. Então essa meditação já começa a trazer o conceito que a gente vai trabalhar nessa palestra. Né? Espero que vocês estejam se sentindo bem. Eu não vou comentar muito a meditação, a gente faria isso no grupo de estudo, mas aqui é só para criar realmente um campo de conexão. E para quem está vendo
gravado também para se conectar com o que vai ser entregue. Bom, vamos lá para um dos conceitos principais do Pathwork, que é a ideia de que nós temos dentro de nós um eu maior, né? Nosso eu divino, onde nós temos sentimentos de amor, de alegria, de sabedoria, de tudo que é positivo na nossa vida. Então, onde a gente tem saúde, nosso corpo físico inteiro, íntegro, isso é criação positiva, criação de eu maior, ou seja, onde a gente vibra isso positivamente. Nós também temos um eu menor, onde a gente sente orgulho, a gente sente medo, onde a gente é teimoso com algumas coisas. E a gente tem isso, a gente já vem com isso, a gente nasce com eu maior e eu menor. Segundo a linguagem do Petro, o eu menor vem como a prova que a gente vai trazer, né? A gente vai ser, vai sentir esses sentimentos de medo, orgulho, teimosia e outros como um desafio mesmo. Nossa, eu venho para esse mundo e quando eu expresso o meu orgulho, por exemplo, eu sou limitado, não deixam. Quando eu expresso o meu medo, alguém diz, não, vamos lá, vamos ter coragem. E eu tento lidar com isso de alguma forma. Quando a gente é criança, a gente cria uma máscara, né? Então, essa máscara, o que é a máscara? É uma tentativa de dizer, não, eu não sinto medo, não sou orgulhoso, não sou teimoso, né? Eu não sinto raiva. Todas essas emoções ou comportamentos de eu inferior, de eu menor, que a gente chama, a gente tem que esconder. Por quê? Porque se a gente mostrar, logo, logo a criança percebe, quando eu mostro minha teimosia, as pessoas não gostam de mim, né? Então, é melhor eu esconder que eu sou teimoso. E isso é muito positivo para a criança, porque ela não é autônoma, ela não é independente. Então, ela cria essa máscara. O problema é que a gente continua, depois de adulto, achando que dá para viver com essa máscara. Então, aqui tem a definição do eu maior e eu menor, eu já falei. A máscara, eu gosto de reforçar, porque a gente vai falar muito dela, mas é a falsa solução para esconder esse eu menor e que a gente tenta agir no que o guia vai chamar de eu idealizado, o autoimagem idealizado. E aí a gente tenta seguir com essa imagem que a gente cria em algum momento. E esta imagem usa normalmente 3 comportamentos, que é ou agressividade, que é assim, eu estou me sentindo impotente, estou frágil, que é de eu menor, né? Aí eu vou para agressividade. Assim, não estou sentindo nada disso, etc. Ou a submissão, fala assim, não, deixa eu aceitar, dizer que vou fazer, porque eu não tenho ainda, talvez, potência para dizer a minha opinião. Ou então a retirada, que é desconectar do assunto, às vezes até, não, eu vou racionalizar aqui uma solução, porque daí eu não preciso entrar em contato com o que está acontecendo. E o guia fala que todo ser humano tem os 2 primeiros, né? E o terceiro, ele é possuído por 90% da humanidade, mais ou menos. É uma questão de grau. Então, mas aqui mostra que é possível dissolver essa máscara, mas dá trabalho, são anos e anos, você vai sempre vendo aonde eventualmente você ainda está usando a máscara, aí você descobre e vai... E, claro, você vai diminuindo o grau dessa máscara. Tudo bem até aqui? Vamos lá, então, falar disso na prática. Eu gosto muito do Petro porque ele traz isso para a prática, para a vida do dia a dia. Então, um dos temas que é muito falado também na psicologia, né, em várias áreas, é que o ser humano tem medo da morte. E o guia, até para dar uma noção de como essas palestras falam dos temas da vida humana mesmo, ele fala o seguinte: um dos medos mais fundamentais do homem é o medo da morte. Pode-se apaziguar o medo da morte não pensando nele, mas mesmo assim ele espreita na alma até a personalidade se fundir totalmente com a realidade divina. Embora às vezes exista um profundo conhecimento do contínuo da vida, ou seja, de que não existe morte, a difusão desse conhecimento é um processo lento. Então, eu tentei representar aqui, usando aquele símbolo, como é que é isso visto, né? Então, o que acontece? Nós temos lá no nosso eu maior a certeza do contínuo da vida. De que a gente vem, a gente vai, a gente vem, não precisa ter medo da morte. Mas é real de que nós aqui encarnados vivendo a vida, a gente sente medo da morte.
mas a gente põe uma máscara, eu desconecto desse sentimento, não pensando sobre ele. E aí ele realmente não deixa de existir, ele continua lá, mas a gente vai mascarar ele até para tocar a vida, não vou passar, né, o dia todo pensando ou sentindo o medo da morte. Isso tem que vir, quando vier, vem como um sentimento natural e genuíno. Mas aqui serve bem para exemplificar como que a máscara atua. Que é assim, eu faço uma retirada desse assunto, eu me desconecto dessa emoção. E aí, o que a gente vai fazer dentro de um trabalho de autoconhecimento? Vamos permitir o medo da morte, né? Eu sinto medo da morte, sim. Na hora em que eu me permito sentir o medo da morte, eu consigo trabalhar com ele, eu consigo interagir com esse medo para saber assim, quanto ele é real, mas ele tem sustentação na realidade? Faz sentido esse medo? O que ele tem? O que ele traz como energia positiva? Porque toda energia de eu menor, ela é uma energia de eu maior distorcida. Então, às vezes, na questão do medo da morte, tem um lado positivo do autocuidado. Eu preciso cuidar de mim, preciso fazer meus exames médicos, preciso... Então, tem algo de positivo. Quando a gente vai trabalhando esse medo e toma as ações para transmutar ele no positivo, a gente se cuida melhor, a gente tem energia para cuidar da vida. E vai tomando cada vez mais consciência de que a vida é um contínuo mesmo. Um dia eu estou assim, outro dia eu estou assim, posso passar por pseudo-mortes, né, ao longo da vida, mas eu lido com isso, e a vida vai se engrandecendo. Faz sentido para vocês que estão aqui? Alguma dúvida? Está ficando claro o conceito de eu maior, menor e máscara? Sim? Muito bem. Então, a ideia é essa. À medida que eu vou encarando o medo da morte, o eu maior vai crescendo. Vamos ver outro exemplo. Alguém pode ler? A partir da mudança? Isso. A mudança é um movimento que parece acelerar o processo de morrer. Pode ler tudo, pode ler tudo. Perdão. A imobilidade reforça a ilusão de que o tempo para e o status quo é mantido. Essa é uma das principais razões interiores para resistir e desconfiar da mudança e do crescimento. Mantém-se a tentativa de viver a vida no pseudo-conforto da máscara. O que isso traz para você, Marcelo? O que toca você, se aqui algo toca? Acho que é a ideia do conforto, né? A partir do momento que você sai daquele conforto, você percebe que a vida está em movimento e que se está em movimento vai chegar até a morte. Perfeito, perfeito. Exatamente isso que ele fala, é uma relação, inclusive, profunda de fazer, que faz com que a gente tenha medo da mudança. E, às vezes, até medo de sair da máscara. Então, o que ele está dizendo? A máscara é uma criação de uma zona de conforto, de suposto conforto, porque você não está lidando com as questões, você não está lidando com o seu eu inferior, que é o que você veio fazer. E aí fica naquele lugar. E é interessante a relação que faz, acho que você só pulou essa, que assim, o medo da morte também gera o medo do movimento, que é a relação que você acabou fazendo, e ele fala exatamente isso, que é, o ser humano resiste à mudança, porque se a mudança acontecer, se tiver acontecendo muita mudança na minha vida, minha morte está chegando mais rápido. Então, quando a gente se dá conta disso e fala, não, peraí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Primeiro, porque existe um contínuo da vida, né? E segundo, porque a vida é impermanente, a vida está sempre em movimento, está sempre mudando. Então, não vão acabar as mudanças. E aí a gente começa a trazer isso para a consciência, a gente começa a aceitar a mudança com mais facilidade, mais agilidade, sem a camada de máscara e sem a camada de medo. Então, com isso, a gente começa a fazer o quê? A gente começa a irradiar a vida para o exterior. A gente começa a expandir a nossa capacidade de viver nesse eu maior, nesse eu Deus, que é o tema da palestra. Não sei se a Maria de Fátima quer ler esse slide, Maria de Fátima, para nos ajudar, ou você quer ficar aí quietinho? Não, posso ler. Vai lá.
No seu plano de consciência, vocês estão voltados para o nível da manifestação e não para o nível da origem ou do nível da fonte, ou o nível da fonte. A vida irradia para o exterior, mas esses raios são apenas os mensageiros exteriores que gradualmente produzem vida. Eu já disse que a vida, que é a divindade, pois vida e divindade são uma só coisa, penetra muito gradualmente no vazio e preenche o vazio. Depois que o vazio é penetrado pela vida, ele jamais pode voltar a ser vazio. Muito bom. Vamos para dar essa aula só aqui nesse trecho, mas vamos lá. O que ficou para você, Maria de Fátima? Peraí, a vida irradia para o exterior. É porque, à medida que você vai buscando sair, né, desse lugar do medo, da máscara, você vai buscando confiança, vai se sentindo mais seguro e sua vida vai ficando preenchida com significados. Exatamente. E isso que você usou uma palavra, uma busca e a confiança. Só que no Peço tem uma coisa maravilhosa a respeito de confiança e de fé, que é uma confiança construída porque você enfrentou o seu eu inferior, seu eu menor. Não é assim, tô confiante, eu confio em mim, como uma coisa mental. Eu confio. Eu vou na frente porque confio. Eu confio. Não é nesse lado. Não é. Eu confio porque eu atravessei a jornada de perceber meu medo, minha impotência, minha insegurança, e lidei com ela, e lidei um pouquinho, aí ganhei confiança, lidei de novo. Faz sentido que esse processo de ganhar confiança, ele é genuíno quando a gente enfrenta, de fato, uma situação. Aí a gente é genuinamente confiante, diferente de ter uma confiança mental, de cara, eu acho que vai dar certo e vou mesmo assim. Faz sentido? Entendi. É diferente de você um enfrentamento inseguro, né? Nesse caso Exato! aí, você está segura. Você vai porque você já conhece quem é você e o que você está fazendo. Exato, e você teve a experiência. Então, olha só, de novo aqui usando esse desenho, o que acontece? O que a gente está fazendo? A gente tem lá o nosso eu maior e o nosso eu menor. O eu menor, ele fica no vazio, é como se fosse um vazio. Só que a gente não quer enfrentar esse vazio. Então, porque pode ser desconfortável, pode não gostar. Então, a gente cria essa máscara, por exemplo, da retirada. Pode até criar da agressividade, pode criar, mas a gente cria uma máscara e diz assim, não, eu não tenho vazio nenhum, minha vida está plena. Eu trabalho, eu resolvo os problemas, então eu encho a minha vida de um comportamento para não sentir esse vazio. À medida que a gente começa a se dedicar, a gente perde o medo do vazio um pouquinho, aí a gente enfrenta um pouquinho de vazio. A gente percebe que não precisa ter medo dele. Aí a gente enfrenta mais um pouquinho de vazio. E gradualmente esse eu maior vai crescendo, o vazio vai diminuindo, mas porque a gente enfrentou passo a passo dessa. E aí a gente sabe fazer. É que nem algo, por exemplo, que a gente aprendeu e já fez várias vezes. A gente tem segurança, por exemplo, andar de bicicleta. Na primeira vez você caiu, andou de rodinha, etc. Hoje você não tem dúvida que você sabe andar de bicicleta. Então, com o caminho de tirar a máscara, enfrentar o eu inferior e expandir esse eu maior, expandir esse Deus, é a mesma coisa. Não é de uma vez, assim, pá, entendi, amanhã. Não. Ele é um processo gradual. Para que ele seja real, você vai enfrentando ele uma vez, outro dia. Aí usa justamente a revisão diária, que é o exercício básico do Petrol, né? Para ir se enfrentando, conhecendo e aí expandindo esse Deus interno, que é o tema da palestra, e acontece mesmo, porque a vida vai ganhando outra forma de ver, a sua confiança genuína vai aumentando, e assim vai. Faz sentido? Sim. E aí, qual que é uma questão chave da gente olhar? É a identificação com a manifestação, com o que a gente manifesta. Então, olha só como ele classifica isso. Ele fala assim, o medo de vocês deriva do fato de vocês se identificarem com a manifestação que é animada pela fonte.
vocês são a fonte. Vocês precisam aprender que tudo que são agora, por mais imperfeição que haja em alguns aspectos, é a vida eterna sempre existente e que não pode ser outra coisa. Então, aqui ele traz vários conceitos importantes. A manifestação, que ele chama, é a máscara. Ou seja, é o tal eu idealizado, é o eu que a gente põe para o mundo, é o eu que a gente manifesta. E essa máscara, ela puxa a energia, ela não tem energia em si, mas ela se alimenta da energia que o eu maior e o eu menor têm. Para criar esse eu idealizado, a gente consome as nossas energias de eu real. E aí, ele está fazendo o seguinte, mas, gente, para tudo, porque vocês não precisam se identificar com a fonte. O medo que vem é assim, eu criei uma imagem de que eu sou um ótimo pai. Vamos dar um exemplo. E eu forço, porque eu aprendi como é ser pai, eu tenho uma imagem do que é ser pai, e aí eu vou usar essa imagem para me grudar nela. Para eu ser pai, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu tenho que... qualquer atividade, pai. Eu tenho que estar com os meus filhos na apresentação do colégio. Eu tenho... a pessoa põe uma listinha lá que é o pai ideal. Só que esse pai ideal está na mente da pessoa e ela busca isso. Então, ela fica tentando se forçar e bota energia para se forçar a ser esse tipo de pai. Talvez, na alma dessa pessoa, ela não faça sentido ir na apresentação do filho, mas faz sentido levar o filho numa viagem, por exemplo. Aquilo conecta mais com a essência daquele pai. E aí, às vezes, o que ele está dizendo é que a gente se identifica demais. E se alguém falar assim, nossa, você não foi na apresentação do seu filho, aquele eu idealizado vai gritar, não fui porque eu estava ocupado, ou seja, vai para um lugar ou de agressividade, ou de submissão, vai reagir a isso, porque está tentando ferir esse eu idealizado. Agora, no mesmo exemplo, se essa pessoa está fora do eu idealizado, sabe assim, não, o que é essencial para mim é viajar com meu filho. Aí a pessoa vem falar, você não foi na apresentação. Eu falo, é verdade, não fui mesmo, aquilo realmente não fazia sentido para mim. Eu fui fazer uma coisa muito mais interessante com meu filho, que foi viajar junto. E foi maravilhoso, a gente celebrou a formatura dele nessa viagem. Percebe? A pessoa não se afeta, porque ela está assumindo o eu real dela. Ela está assumindo quem ela de fato é, com os aspectos divinos, por exemplo, de amor por esse filho, e os de imperfeição, que talvez ache chatíssimo ir ver apresentação de colégio. E tudo bem, quando a pessoa aceita isso, ela pode acolher as duas coisas. O amor não diminui, e talvez um dia ela queira até ver esse lugar de uma imperfeição que ela pode trabalhar e expandir. Está ficando claro como tudo se baseia muito nesse encarar a máscara, reconhecer essa máscara, dissolvê-la na medida do possível, muitas vezes com ajuda, para poder encarar esse eu inferior sem julgamento, sem reclamação sobre si mesmo, sabendo que, por mais imperfeição que a gente tenha, a vida eterna, sempre existente, que não pode ser outra coisa. Ou seja, a nossa vida é isso aqui para o Petro. A vida real, né? É a manifestação do nosso eu maior e do nosso eu menor, dos dois. Faz sentido esse conceito? Ficou um pouco claro? Quer perguntar alguma coisa, Marcelo? Não, só ia questionar, acho que talvez você fale mais para frente, só mais como identificar ali naquele momento, por exemplo, no exemplo, que ele ficou totalmente de boa de não ter ido na apresentação e preferiu fazer uma viagem posteriormente, mas ele ficou realmente totalmente de boa. Como é que ele percebe que aquilo ali é uma demanda do eu inferior dele ou se realmente... Não sei se eu estou me fazendo entender. Não, tá ótimo, é uma ótima pergunta. Como é que a gente sabe, né? Me explica aí. Então, o que acontece? Com o tempo, depois que a gente começa a estudar muito máscara, a gente começa a sacar como ela funciona. Fala, eu estou fazendo isso aqui. A máscara tem um chavão, tem que. É assim, você está indo, eu estou indo porque eu tenho que ir. Tem que já é sinal de máscara.
Aí você fala, então não vou em nada que tem que. Também não é verdade. O que o pastor vai ensinar? Identifica esse tem que. Identifica se você tem uma imagem a respeito do que é ser pai. Identifica se o seu sentimento é de não querer ir. Ou identifica se você pode até falar assim, não, além desse negócio de eu não gostar, tem um lugar meu que sente que é importante. Então, depois do tem que, o que a gente vai dar de chave? Como você se sente. Nossa, se eu for, como é que eu vou me sentir? Por exemplo, digamos que você é um pai divorciado e você vai ter que encarar a sua ex-mulher lá. Você não quer, prefere fazer outra coisa. Aí eu vou me sentir mal de estar lá. Agora, digamos que você é super de boa com a sua ex, e fala, não, vou até me sentir bem, não é 100% confortável, mas vou sentar lá, meu filho vai gostar de me ver, vou sentir bem. Aí a gente vai para o sentimento, entende? Não é uma coisa só. E por isso é que a gente usa muito esse exercício da revisão diária, que vai fazer você lidar com o seu sentimento, lidar com tudo que existe de emocional em você. Eu gosto de dizer que a gente é Deus em todos os nossos corpos, né? O nosso corpo físico é divino, o nosso corpo mental é divino, o nosso corpo espiritual é divino e o nosso corpo emocional é divino também. Só que do físico, a gente conhece mais essa divindade e o lugar que não está tão divino assim, que é as nossas doenças, né? O lugar que a gente está menos divino do que poderia. Porque o nosso corpo divino é super saudável, ou super adequado à prova que a gente tem que passar para a gente superar. Mas a gente conhece mais dele. O nosso corpo mental, a gente também, com as nossas ideias, nossos projetos, nossos pensamentos, a gente também lida um tanto com ele. Mas o nosso corpo emocional, ele é pouco estudado por nós mesmos. Então, essa chave de como é que eu vou me sentir, ou como é que eu me sinto com tudo que vem, a demanda do meu filho, o fato de ser na escola, o fato de ser com a ex-mulher, ou de ser com a mãe da criança, ou seja, tudo isso você vai ser convidado a sentir. E quando você começa a fazer isso, você começa a separar o que é sentimento que vem de um eu maior, o que é um sentimento de um eu menor, e aceitar esses sentimentos, e aí decidir como agir a partir desse reconhecimento. Ajudou a minha resposta? Não sei se ficou claro. Sim, ajudou sim. Sim? Que bom, porque é um assunto longo, sabe? É um assunto... Porque, na prática, isso demanda olhar para a máscara, reconhecer os mecanismos da máscara, depois reconhecer os sentimentos de eu inferior, e é assim que a gente vai lidando. Mas tem como. E, aliás, uma coisa que eu gosto muito é que o Pastor traz isso de forma muito direta, assim, não tem muito rodeio. E aí, na linha dessa resposta, um dos pontos fundamentais é aceitar o nosso diabinho da Tasmânia que mora dentro de nós. Então, você quer ler, Marcelo? Pode ler? Como aceitar o eu inferior. Existe uma confusão com respeito a aceitar o eu com seus aspectos do eu inferior, por um lado, e por outro lado, encarar sem rodeios a sua negatividade. Enxergar sua destrutividade e seus efeitos prejudiciais exatamente como são. Vocês confundem a aceitação de si mesmos, perdão a si mesmo, com cumplicidade e encobrimento dos aspectos negativos do eu inferior. Vocês também confundem a culpa arrasadora, o ódio por si mesmo, com a admissão honesta do que está de fato errado e precisa ser mudado. Os aspectos negativos precisam ser plenamente aceitos, perdoados e vistos no contexto de toda a personalidade, mas jamais devem ser tolerados. O que vem para você quando você lê esse trecho? Acho que esse constante estado de investigação sobre si mesmo, né? De não só aceitar aquela questão que porventura você encara, ou achar alguma razão racional sobre aquilo, mas tentar realmente investigar o porquê daquilo, eu acho. Investigar e aceitar também. Isso, ele traz isso como chave, né? Poxa, tenho medo, tenho insegurança, tenho impotência, tenho isso tudo.
investigar no sentido, às vezes, até de saber, peraí, é um padrão, por exemplo, a gente na revisão diária vê muito assim, aconteceu tal coisa, eu senti impotência. E vários outros sentimentos. Às vezes tem uns 20 sentimentos numa simples situação, mas sentir, todo dia eu sinto isso, tem alguma coisa em mim que tem a ver com a minha história. Então, esse é o lado da investigação, para começar a sacar onde é que isso começou, né? Porque daí, às vezes, você acha a chave, você acha a causa. Mas aqui ele traz uns componentes a mais. Por quê? Porque, tá bom, me sinto impotente. Então, vou dar o exemplo, vou usar o mesmo exemplo, né? Me sinto impotente frente à mãe dos meus filhos, vou dar o exemplo então não vou porque eu não quero me sentir impotente. Então, assim, não, peraí. Por que eu vou não ter o meu vínculo com o meu filho porque eu me sinto impotente frente à minha ex-mulher? Aqui ele começa a falar, reconheça, mas não, como chama? Não sucumba ao seu eu inferior, não tolere seu eu inferior. Mas até nisso, você pode, assim, decidir, não, hoje eu não dou conta ainda. O divórcio foi muito ruim, alguma coisa muito ruim aconteceu, eu estou numa situação que não vou dar conta mesmo. E você pode respeitar seu eu inferior nesse momento. Fala assim, aqui ele está muito forte ainda. Só que só de você aceitar, numa segunda vez, você fala, vamos pegar assim, 4 vezes que eu não vou lá ver meu filho na escola porque eu estou com medo da mãe dele. Desculpa, eu não quero fazer isso comigo. Então, eu vou sair desse lugar de impotência e vou com impotência mesmo, consciente da minha impotência, sentar lá do lado e assistir. E pronto. E aí você não tolera, entende? Você aceita, mas em algum momento o professor vai dizer, você vai ter que enfrentar. Na hora que você faz isso, a tendência é que você se empodere muito, porque daí o eu inferior começa a perder a força sobre você. Então, aí é que ele traz esse lugar que é para não confundir a aceitação de si mesmo, ou seja, eu aceito que eu tenho impotência. Perdão a si mesmo, que é, eu me perdoo por estar me sentindo impotência, beleza. Mas não confundir isso com cumplicidade e encobrimento dos aspectos negativos do eu inferior. Deixa eu ser cúmplice do meu inferior, vou ficar aqui quietinho, ele vai ficar quieto e eu fico paralisado na vida. Eu não vou agir em algo que a minha vida está oferecendo. Faz sentido? Então, essa é uma grande chave do Petzold. E como o Petzold vai fazer isso? Vai ajudar a gente a manifestar o eu inferior. Tem até uma outra palestra que eu dei que já fala disso. Mas em um ambiente correto, em um ambiente controlado. Em um ambiente onde você pode ter apoio. Então, o grupo de estudo serve para isso. Às vezes, uma terapia serve para isso. As próprias meditações pessoais, a revisão diária. Ou seja, ali você encara seu eu inferior de uma forma segura para você e para os outros. Perfeito? Esse é um conceito muito importante do Petzold. Assim, reconheça seu eu inferior, mas segura ele aqui e trabalhe sem sucumbir a ele, sem tolerar ele. Ok? Vamos em frente. Então, Maria de Fátima, pode ler para nós? Assumindo o compromisso de mudar. É somente na medida em que vocês assumem o compromisso total de avançar e mudar que podem acreditar que a pessoa que vocês conhecem como sendo o seu eu continuará necessariamente a existir. Não importa quanta mudança seja necessária para que a manifestação fique de acordo com seus potenciais divinos. Em última análise, vocês continuam sendo vocês mesmos, pois são Deus. Vocês podem tornar-se mais vocês à medida que a mudança passa a abranger uma parte maior do seu potencial. O que precisam fazer repetidamente é abrir espaço para a presença de sua divindade, o que vai permitir a vocês encarar tudo que existe em seu íntimo. E aí, Maria de Fátima, o que pulsa assim, quando você vê esse trecho? O que pega para você? É como você mesmo falou anteriormente, né? É fazer uma investigação, entrar em contato com o seu eu inferior, né? Com seus defeitos,
com os seus sentimentos, o que aquilo te provoca, e fazer um movimento de mudança. Não é aquele negócio de assim, eu sou assim mesmo, não vou mudar, então tudo bem. É isso aí. Né? Não, acho que é esse compromisso que a gente tem que ter na medida que você vai entrando em contato com as suas mazelas, vamos assim dizer, né? Você vai tentando compreendê-las e sair do lugar. Sair desse lugar buscando um lugar melhor. E hoje eu sinto que a gente tem na nossa geração um desafio adicional. Porque, você pegar, sei lá, de 1950, que são 70 anos atrás, a gente tinha acabado de sair de guerra. Então, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa assim, o mundo tinha muitos desafios, coisas que mexiam com a gente. Hoje, ainda que tenha lá uma guerra na Ucrânia, a nossa vida segue. E muitas pessoas hoje têm uma vida que dá para viver na máscara, vamos dizer assim. Como se, por que eu vou me meter a fazer esse caminho? Né? Assim, deixa eu ficar aqui. Só que tem gente que acaba criando crises porque a alma pede. Fala assim, tá até mais fácil, mas ela quer essa mudança, então ela pode criar uma crise. Mas hoje tem caminhos que você já pode escolher por vontade, por compromisso. Então, se vocês chegaram até aqui, quem está vendo gravado também, pode ser um convite para fazer o quê? Para dizer assim, eu vou mudar por minha vontade. Não é porque eu estou em crise, não é por causa de nada disso. Ou até vou fazer pela crise, mas você pode fazer por vontade própria. E eu vou assumir o compromisso de começar a dissolver minha máscara. E aí você vai ter que fazer outro compromisso de também lidar com o seu eu inferior. E acabando com ele para que o seu eu maior cresça. Isso pode ser um compromisso da vontade de um ego maduro, né? Daquele ego que vai numa direção porque entende que é bom. E vai ter que passar por desafios, etc. Mas é uma outra pegada. Não é porque a vida deu uma bagunça geral, mas é porque você assume o compromisso. Então, eu sinto assim que quem chega no Petro, muitas vezes é por causa de uma crise, mas cada vez mais tem gente chegando no Petro por vontade. Assim, eu quero um caminho que me oriente, eu quero expandir esse Deus que há em mim. Então, essa é a pegada, basicamente, né, que o Petro traz dessa forma. E aí, qual que é a ideia final, né, que é a eliminação do sofrimento. Como isso acontece? É assim, quanto mais longe vai o movimento da vida, mais esses conceitos divididos se unificam e eliminam o sofrimento. Quando você realmente conecta com esse Deus maior, o sofrimento diminui muito. E é de uma hora para outra? Não. Ao mesmo tempo que você vai aumentando o eu maior, o sofrimento vai diminuindo naturalmente, não é um clique. E é muito gostoso, porque você vai vendo o avanço, e aí o sofrimento na sua vida vai diminuindo. Não porque fora mudou, mas porque dentro mudou. Você encara as coisas com mais maturidade, você aceita o que dá para aceitar, não aceita o que você não quer aceitar, você está muito em contato com o que você sente, e aí você vai eliminando o sofrimento de dentro para fora, vamos dizer assim. E aí o esclarecimento e a unificação só são possíveis quando existe um compromisso com a verdade divina, quando existe a coragem da verdade. Pois então, a verdade é amor e o amor é verdade. E a vida é vivida cada vez mais de acordo com o que ela realmente é. Então, nessa palestra, o guia fala e repete de que a vida verdadeira é o nosso eu maior. E que quem causa sofrimento na nossa vida é o eu menor, com seus medos, com a sua ignorância, com a sua impotência, com a teimosia, com o orgulho e tudo mais. E esse caminho é de ir dissolvendo esse eu menor para que a vida seja só o eu maior. Vai ser nessa vida? Não sei. Mas quanto mais a gente caminhar, e o que eu comecei a estudar Petro há uns 9 anos atrás, e eu posso dizer, talvez para fazer tudo o que eu fiz nesses 9 anos, ia demorar pelo menos umas 2 encarnações, assim, só no ritmo normal. Então, é uma coisa assim, o Petro vai dando muita instrução, e quando você tem lá um facilitador te ajudando, você tem alguém que te puxa ou te incentiva nessa direção. Não puxa não, porque ninguém puxa ninguém.
mas te incentiva, dizendo assim, ó, você é mais do que isso aí. E aí isso é sempre muito bom, mas não no sentido de cobrança, no sentido de uma estrutura de autoconhecimento que você pode ir, que tem isso na base. Essa palestra é a base, é engraçado que ela é só 226, mas isso aqui é a base do Petro para mim, que é a manifestação do eu maior cada vez mais na nossa vida. Tudo bem? Alguma dúvida? Assusta quando fala sim ou não? Dá uma empolgada? O que vocês sentem? Eu acho que dá é uma responsabilidade muito grande, né? E movimenta a gente, faz a gente pensar, refletir mais, né? Responsabilidade de quem e com quem? Da gente com a gente mesma, né? Você fala isso, eu empolgo. Você fala, eu adoro quando as pessoas começam a querer brilhar. Vamos brilhar. E para você, Marcelo, o que você sente com essa chamada, assim, vamos ser seu maior? Eu acho que é realmente esse início pela base, pela construção da base, né? De realmente se identificar, se conhecer, se enfrentar e, a partir daí, com essa base formada, começar a subir. É um processo gradual mesmo. Sabe? Aqui está bem rapidinho nas animações do PowerPoint, já a máscara já some assim num clique. Mas não é assim que acontece. É aspecto, você percebe? A gente pega o aspecto, sei lá, do medo da morte, o medo do amor, esse aí é grande também, tipo, medo do sexo oposto, medo, tem vários medos que a gente aborda, uma hora tá vendo mais um, outra hora tá vendo mais outro, e a gente, no nosso processo, vai digerindo máscara, transformando o eu inferior e vai seguindo. Agora, o que eu vejo da metodologia do Petra é que, como tem uma estrutura muito já consolidada no sentido das 5 ferramentas, fica simples, sabe? Não é que seja fácil, mas fica mais simples. E até pela simplicidade, às vezes fica difícil. Porque, devia ter um X a mais, devia ter um Y a mais. Não precisa. Volta aqui para o básico, você vai ver que já dá conta. Então, gente, eu queria convidar vocês só para essa reflexão. E nessa reflexão, eu queria convidar vocês para fecharem um pouco os olhos. Maria de Fátima, não sei se você está de olho fechado, mas também para quem está aqui, né, vendo ao vivo, vendo gravado também, porque é uma frase que eu achei muito, muito importante de deixar para esse fechamento dessa palestra, para vocês verem como vocês se sentem. Inspira, expira. Vai percebendo quanta coisa foi falada. Né? Aqui foi uma aula rápida, mas muita coisa foi falada. Inspira mais uma vez. Volta para aquele estado onde você permite as suas emoções, permite estar fluido com tudo que você sente, onde você também aceita todo o seu caminho para chegar até aqui. E vai deixando que essa frase chegue para você. Agora vocês estão prontos, meus amigos, para adotar uma maneira totalmente nova de encarar a si mesmos. Vocês têm dado pequenos passos, mas agora vocês estão prontos para dar um passo maior e adotar esta atitude de total dedicação ao autoexame e ao respeito, amor e perdão de si mesmos na devida proporção. Eu os deixo com uma grande bênção. Eu vou ler novamente. Agora vocês estão prontos, meus amigos, para adotar uma maneira totalmente nova de encarar a si mesmos. Vocês têm dado pequenos passos, mas agora vocês estão prontos para dar um passo maior e adotar essa atitude de total dedicação ao autoexame e ao respeito, amor e perdão de si mesmos na devida proporção. Eu os deixo com uma grande bênção. Vai sentindo essa frase em você, sentindo a conexão com essa aula. Se quiser,
pega um papel e anota o seu sentimento a respeito de tudo que foi falado aqui. E aí pode abrir os olhos. Se quiserem anotar, anotem. E eu vou deixar vocês só com mais algumas informações. Então, para quem gosta desse assunto do Pathwork, tem o livro Criando União, que é um livro que fala só sobre relacionamento. E aqui nesse site tem 15 aulas que eu fiz, uma de cada capítulo, para você fazer uma jornada em relação ao tema do relacionamento amoroso. Então, são aulas, fora isso que eu fiz aqui, de explicação de conceitos, tem exercício, tem meditação, para cada um dos capítulos. Então, é só acessar esse site ou me escrever para tirar qualquer dúvida. E, para quem quer se aprofundar, tem o grupo de estudos de Pathwork, que toda semana eu faço online também. A gente estuda, troca e aí aprofunda bem mais nesses encontros. Ok? Tudo bem com vocês? Eu vou escolher a cartinha aqui para semana. Vamos ver a cartinha que vai sair para a semana que vem, para a aula da semana que vem, para a live. Conectar nossos eu superiores aqui para criar o melhor possível. Quanto mais as pessoas tentam amar como se isso fosse um dever exigido pela razão e pela obediência, menos o amor verdadeiramente se manifesta. O amor é um movimento livre e espontâneo da alma. Ó, dica de máscara lá que o Marcelo perguntou. Quando você está amando, porque tem que amar, máscara. Aí não é amor mesmo, genuíno. Tá? Esse vai ser palestra 133. Semana que vem estaremos aqui para dar essa mini aula, essa aula da 133. De resto, por hoje é só. Agradeço quem viu gravado, se inscreva no canal e qualquer dúvida, comente aqui se quiser comentar o que sentiu com a aula. Vai ser sempre bom para espalhar para mais gente e encaminhe para quem você achar interessante. Eu vou interromper aqui, já me despeço de vocês que estão ao vivo.